Voltamos falando desse tema que é muito intrigante, que é muito gostoso, que é energia. E que, como a gente já conversou aqui, a energia não é aquela coisa que está só abstrata, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver. E para falar um pouquinho para vocês, nós vamos falar agora, conhecer o Marcelo Dalla. Muito obrigada por estar aqui, Marcelo. Eu que agradeço, minha querida. Prazer estar aqui. Você te chama mais de Dalla ou de Marcelo? Eu, quando vim para São Paulo, tinha 4 Marcelos na minha sala de faculdade. Aí ficou Dalla. Ficou Dalla, e de lá, tá. Você veio por quê? Você veio da onde, Marcelo? A minha família é de Minas, do sul de Minas. E eu vim para São Paulo para fazer comunicação, estudar comunicação. Eu fiz rádio e televisão. Ah, você fez rádio e televisão também? Conta um pouquinho para os nossos web espectadores a sua formação, então, história. Eu sou um comunicador, né? Geminiano. E geminiano gosta de fazer um pouquinho de cada coisa. Então, nessa praia de comunicação, eu já fiz um pouco de cada coisa. Já trabalhei com TV, já trabalhei com rádio, com produção, com texto. Depois, quando veio a internet, eu montei um blog. E aí no blog eu comecei a colocar todas essas minhas vontades de fazer as coisas. E eu trabalho com imagem também. Eu quero falar, uma coisa forte é a imagem, né? E então... E astrólogo também. A astrologia veio depois, já é mais recente, é de 10 anos para cá. Então lá no blog eu tenho a parte dos textos, que eu gosto de escrever, tem a parte de imagens. E a parte de expansão da consciência, porque você vai comunicar, você tem que comunicar alguma coisa, né? Então, essa praia de autoconhecimento, expansão da consciência, é aí que entra a astrologia. E que eu acho que também está muito alinhado, né? Você tem mandalas lindíssimas, né? As mandalas também é mais recente ainda. Vamos falar um pouquinho de energia e assim, no conceito da mandala, porque eu acho que as pessoas assim, até olham, acho que o mais interessante da mandala até é pelo atrativo, né? Ela comunica pelo visual, não é verdade? E o que chama atenção na mandala é a simetria. A sensação que a gente tem, parece que quando você fica contemplando, observando uma mandala, é que aquela simetria da mandala, de alguma forma, ela organiza o seu mental e o seu emocional. Traz uma tranquilidade, traz uma paz. E, bom, as mandalas são muito antigas, né? São usadas em várias culturas. Mas, na verdade, você estava falando de energia, na verdade, tudo é energia, né? O corpo físico é energia condensada, a matéria é energia condensada. Tudo é feito de átomos, né? E o átomo é uma mandala, né? Enfim, tudo está ligado a tudo. Então, as mandalas trabalham também muito essa parte de cor. As cores, elas trazem um significado. Elas trazem uma qualidade. E uma vibração própria, né? Cada cor tem a sua vibração, diferente mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, a cor amarela, a cor verde, as cores quentes, são estimulantes. Quando você está precisando de iniciativa, você está muito apático, você fica olhando para uma coisa, para uma mandala laranja e amarela, vermelha, né? Vermelha é ação, é paixão. Aliás, por exemplo, publicitários sabem muito bem disso, né? Assim, as logomarcas, as fachadas, né? Estão usando e às vezes abusam um pouquinho das cores, né? E mesmo em casa, Feng Shui, né? Na decoração, por exemplo, você não vai colocar no seu quarto, você vai ter um lugar para dormir, para descansar, uma parede, né, uma decoração toda verde, amarela, laranja, né? Você não vai conseguir ficar muito tempo lá. Ficar acordadão, ó. Então, assim, por exemplo, se você está buscando mais paz, tranquilidade, equilíbrio, tons de azul, né? O verde, ele tem uma qualidade de cura. Ele é uma cor cicatrizante para quem está se estabelecendo de uma cirurgia ou para quem está doente. Essa cor verde traz essa coisa da cura, sabe? É muito legal.
O violeta e o lilás são cores que são mais elevadas. Transformação, né? Transmuta. Mudança. Agora, é interessante vocês estarem bem atentos, porque quando se fala mudar, é mudar do positivo para o negativo para o positivo, né? É mudança, não tem muito uma determinação, olha, vai ser sempre assim. Mas transmutação, viu? Você sabe que ela tem o violeta tem uma qualidade protetora. Você colocar uma mandala violeta, por exemplo, na sua casa, ela vai ajudar aí na proteção da energia da casa também. O violeta tem essa propriedade, né? E é uma cor... É interessante vocês observarem que acho que quase todas as religiões têm nas suas, vamos dizer, graduações aí, o violeta na veste, né? E tem um significado. Tem. Assim, é por isso, hoje a brincadeira, né, eu já dizer da energia, porque as pessoas normalmente acham que aquilo que é esotérico, místico, mágico, está fora. Então, no programa de hoje a gente está trazendo, olha, é isso que você disse, né? Energia é física, né? É uma física, é onde a gente pode ver as expressões. A cor é uma coisa muito recente que as pessoas, aqui no Brasil especialmente, e tudo tem a ver com tudo está conectado com tudo. A cor, o som. As formas. Você pode ver, tem 7 cores, tem 7 notas musicais. Elas têm correspondência também, né? Isso que você disse também é interessante da simetria, né? Porque assim, vocês sabiam, observem, olhem lá no espelho, toda a simetria é assimétrica. Vocês já viram isso? E as mandalas também têm disso, né? Então a gente pensar uma rosácea, né? Elas são feitas na mão. E como elas são feitas na mão, elas têm um padrão que os nossos olhos conseguem assimilar. Mas se você for lá medir exatamente, elas não são, né, Marcelo? Mas é que agora com essa coisa do computador, a gente consegue a simetria. Então nas minhas mandalas eu misturo. Né? Eu misturo, eu faço um pouquinho à mão, aí eu monto no computador, aí ela fica... você faz essa técnica mista? Eu faço, misturo. Eu já fiz mandalas de todos os tipos, né? Já pesquisei vários materiais também. Então eu, por exemplo, tenho as mandalas aquareladas, que eu faço um pedaço da mandala na aquarela, desenho, e depois eu monto no computador. Você fotografa, escaneia? Escaneio. Isso? Outro tipo também de mandala que eu faço é com fractais. Eu tenho um programa que gera fractais. Os fractais são essas formas. E tem um longo estudo. Fractais tem uma coisa bacana de pesquisar também na internet. E aí eu também pego e monto as mandalas com os fractais. Eu comecei a estudar as mandalas por causa dos crop circles. Eu ia te perguntar isso. Assim, o que te levou às mandalas? Os crop circles são aquelas formas geométricas que aparecem nas plantações de um dia para o outro e que ninguém consegue explicar de onde elas vêm. E dizem que são os extraterrestres que fazem. Não tem seres de outros planetas. E eu comecei a pesquisar aquilo lá, me intrigou muito. São formas lindas. E descobri a geometria sagrada. Porque muitas daquelas formas são baseadas na geometria sagrada. Depois eu fui pesquisar o que é a geometria sagrada. Aí eu encontrei um artista holandês que se chama Janosch. Ele tem um trabalho gráfico, digital, que se chama Códigos Arturianos. Não sei se você já ouviu falar. Já. Os códigos arturianos são baseados nesses crop circles. Eu sou fascinada por isso. Um dia a gente vai abordar. Se deixar, a gente fica aqui falando. Nossa! Né? Você perdeu a Ana Chape, você conhece? Conheço. A Ana trouxe um pessoal para cá, para o Brasil, né, que fez, ela buscou alguns... Ana, vou te chamar para vir aqui. Ela trouxe alguns cientistas, né, PhDs em áreas da física, da quântica, para contar a vivência nos crop circles. Foi muito legal. Muito legal. Imagino que deva ter uma energia muito grande. Contam coisas muito interessantes, sabe, Marcelo? Assim, que isso é uma coisa que a gente pode até trazer mesmo a Ana. Celular, energia mesmo, né? Assim, você tá lá naqueles lugares assim fora, nada funciona.
seu celular não funciona, o seu pé pede, nada. Mas se você estiver dentro dos crop circles, tudo funciona. Olha que coisa. É muito legal. E eles têm estudos químicos até das sementes, porque eles dizem que assim, o que consegue mostrar, claro que também tem nesses copos, você deve ter estudado isso, coisas que são feitas mesmo pelo homem, né? Mas que existem umas diferenças que são gritantes, né? Assim, e a principal delas é a quebra do trigo, a quebra do caule. Porque eles não amassam nem nada, eles simplesmente vergam, né? É muito interessante isso. E ali, aqueles desenhos, eles têm um sentido, eles têm um significado muito profundo. E a geometria... Então, eu fui estudei a geometria sagrada, que a geometria sagrada, ela é uma base geométrica, que é como se fosse um padrão geométrico de tudo no universo. Para começar das nossas células. Tudo no universo tem aquele padrão, desde o átomo até as galáxias. Isso. Aí, e aquilo ali aquilo quando você fica olhando, vai ativando coisas lá do nosso subconsciente. Depois eu comecei a estudar, então, um pouco mais profundamente sobre as mandalas mesmo em si, nas culturas. Aí tem a Celina Fioravanti, que lançou vários livros sobre mandalas, eu dei uma pesquisada nos livros dela. Aí então eu comecei a fazer as minhas mandalas, algumas inspiradas nessas do Janosch, nos códigos arturianos, nos crop circles, mas depois eu fui experimentando um pouco de cada. Mas essa é uma característica da criação e das mandalas também, né? A gente começa e é infindável o processo criativo, né? E as possibilidades são infinitas. Não é? Isso é uma delícia vivenciar, né? A gente já volta, falando um pouquinho mais de criação. Até já, fique conosco. Voltamos falando sobre um tema delicioso, energia, aqui no Mulheres que Fazem. E é um processo, todo processo criativo é assim, né, Marcelo? A gente começa e a gente se dá conta que eles são infindáveis, né? A criatividade é infinita. Quem diz que não tem criatividade é porque não cultiva, porque todo mundo tem criatividade sim. E como, né? Somos co-criadores, acho que isso é um fato, né? E aí é que está o X, né? Criação, divino, Deus, é infindável. É sim. E nas mandalas a gente vê isso, né? As possibilidades são infinitas mesmo. E uma mudança de cor ou de um detalhe de uma forma, você tem coisas infinitamente, assim, né, possíveis. Né? Assim, eu acho que uma coisa do artista tem um pouco disso, né? A gente vê um traço diferente e aquilo se multiplica em tantas coisas, né? É tão bacana, né? Eu fico fascinado, porque as possibilidades são infinitas mesmo. Então você pode fazer um trabalho que é mais minimalista, ou você pode fazer um trabalho abusando das cores mesmo, das formas. E vão impactar de maneiras diferentes. Então se você quer, por exemplo, trabalhar... Então a gente estava falando dos significados, né? Se você quer trabalhar abundância é dourado, né, a riqueza, amarelo, dourado, e as formas abundantes, né? Se você quer trabalhar... a cornucópia, né? Né? Ela é um símbolo forte de abundância. Enfim, aí você pode colocar atenção. Existem algumas técnicas também de meditação com as mandalas. Você colocar a mandala na sua frente e ficar ali 10 minutinhos contemplando. Você coloca uma intenção. Existem... E eu também estou usando as mandalas de várias formas. As pessoas, normalmente, elas me encomendam as ampliações. Aí eu posso ampliar com vários materiais diferentes. Eu ia te perguntar, como um pôster? Tem quadros, dá para imprimir em canvas mesmo, tela, dá para imprimir em papel e também eu faço em azulejos. Fica lindo no azulejo. Legal.
E aí, agora eu estou usando no meu blog para ilustrar os meus textos, né? Aí eu queria falar que é uma outra coisa que você está trazendo muito, assim, são frases, porque são possibilidades, né? A gente vê, acho que os estudos da mandalas, elas trazem uma referência de uma energia trabalhada num movimento e numa forma, né? E você está fazendo isso, está criando isso agora. O que traz mais significado para mim é quando eu estou trabalhando com a geometria sagrada e com as cores. Me vem, na hora que eu estou fazendo, alguns insights sobre aquela forma, ou sobre uma qualidade, um pensamento, enfim... Uma intuição, a gente pode dizer, né? É uma intuição. Aí eu coloco ali no blog. Outra coisa que eu estou colocando no blog também é que assim, eu escrevo uma coluna de horóscopo para o Jornal Destaque, e agora eu estou colocando no blog todo dia a coluninha, então eu ilustro com a mandala. Ah, tá. A mandala do dia. Todo dia você faz isso? Todo dia. Aí você faz de todo, assim, aí não é do signo do mês, nem nada, é de todos os... É para todos os signos. Todos os signos. Diária, é uma coluna diária, né? Dicas astrológicas diárias. E aí coloco lá uma mandala. E eu tento colocar uma mandala que tem a ver também, Eu ia brincar com isso. Se você já pensou em criar uma mandala para cada signo com marca sua? Já. Ainda não fiz isso não. Eu tô elaborando Tá rolando. Porque é bem legal, porque é uma marca sua, né? É, uma mandala para cada signo. Você habitualmente trabalha a fusão da astrologia com as mandalas na sua prática? Às vezes, depende muito da intuição. Às vezes, por exemplo, quando eu faço um mapa para uma pessoa, e aí no mapa a gente sente que ela precisa cultivar uma qualidade, uma energia, aí a gente acaba escolhendo uma mandala também para a pessoa. Mas é tudo muito intuitivo, sabe? Não tem uma regra certa, prática, ainda elaborada para isso. Às vezes eu sinto também... Eu não sei, desculpe te cortar um pouquinho, mas você está falando de intuição e disso, você falou de cores, e eu lembrei, uma pessoa também que eu quero trazer aqui, é uma pessoa que faz uma leitura, que é mais comum também fora no Brasil do que aqui a gente tem isso, mas faz leitura de aura. E hoje, né, existem no mundo inteiro, não no Brasil tanto, mas lá fora isso é um pouco mais desenvolvido, universidades, faculdades, em que desenvolvem equipamentos, né? Porque já é hoje comprovado que se você tem uma alteração de cor na tua aura, para quem conhece, para quem vê, você consegue chegar a um órgão, a uma doença, a uma patologia, a uma desorganização na vida, né, em aspectos da vida da pessoa, né? Então isso que você está falando intuitivo, no teu caso, é uma forma também de ver as cores, né? Os sentimentos, as emoções, elas evocam as cores na aura. Isso você tem essa leitura de aura também? Consegue ver um pouquinho dessas coisas? Não consigo não. Mas eu consigo entender um pouco do que tem a ver com, por exemplo, com as qualidades planetárias, né? A astrologia antiga, ela tinha 7 planetas, e até Saturno, que são os planetas pessoais. São 7 planetas, são 7 cores, são 7 notas, entendeu? Tudo está conectado com tudo. Isso, a geometria sagrada trabalha bastante isso, né? 7, se a gente pegar, acho que na Cabala também, né? Assim, tem outros, são 7 graduações. São 7 raios da fraternidade branca. E então, esse meu trabalho ainda com astrologia e mandala está nascendo, é uma coisa nova. As mandalas, esse meu trabalho com mandalas é bem recente, é de 2 anos para cá. E é algo que veio acontecendo, né? Não é algo que você tenha programado. Não. Isso sempre foi assim, Marcelo, na tua vida? A intuição? Como é que você seguiu o teu fluxo de energia aí com o seu desenvolvimento pessoal? Então, eu estudo a astrologia desde adolescente. Sempre tive essa inclinação para astrologia. Mas ela ficou um pouco abandonada numa certa fase da minha vida. Eu trabalhava mais com televisão mesmo, com comunicação. Há 10 anos para cá que as coisas vieram, sabe quando eu acredito... O universo conspira. Exatamente, nada é por acaso, né? As coisas começaram a acontecer, a astrologia foi voltando com uma força. Essa coluna que eu escrevo para o jornal, eu não fui atrás, veio até mim o convite. Então, né, mais uma coisa confirmando, né?
E então aí de 10 anos para cá eu estou estudando astrologia e estudando sobre a era de Aquário, esse movimento que a gente está passando agora no planeta de mudança de era, né? A gente está completando um ciclo. Acho que todo mundo já ouviu falar de era de Aquário, mesmo que não saiba o que significa, pelo menos já ouviu esse termo, né? A gente estava falando, no bloco anterior com o Giovanni, a gente estava dizendo, né, dos 26 anos, do círculo que se faz o Sol. 26 mil anos. Desculpa, 26 mil anos, Então aí, esse trabalho de astrologia, autoconhecimento, aí veio vindo, aí as mandalas também apareceram na minha vida com uma força impressionante. Então a gente vai sentindo que... Mas você sempre deu vazão. Então, quando você foi percebendo, em Minas, você é de Minas da onde? Do sul de Minas, de Itajubá. Itajubá. Assim, e tua infância, tua adolescência, tinha algumas coisas que você possa associar a esse impacto intuitivo da astrologia, ou das cores, ou das mandalas? Então, eu sempre trabalhei também com ilustração, com desenho, com cor. A cor sempre me atraiu. Né? Então, sempre desenhei, sempre desde criança. Uma forma de comunicação é a expressão por imagem, a cor. Pedras, não. Porque Minas, a gente está sempre ligado. Também, né? Pedras ainda não. É que só astrologia já é um campo tão grande. É verdade. Né? Eu trabalho um pouquinho com florais também. E... tem os florais de Minas, né? Não conheço. Não sabia? Tem os florais de Minas. E Minas é uma região também muito mágica, né? Ali é a Serra da Mantiqueira, ali é onde a minha cidade fica bem na serra. Existem ali algumas cidades que são situadas em pontos de energia muito fortes. Sabe? Ali na serra. A gente fala porque é uma das coisas assim, Minas tem muitas minas, né? E os cristais são uma das propriedades mais puras de energia, né? Os cristais também é muito interessante, a gente conhece, quando vai mais para o norte ali e começa a chegar no Planalto Central do Brasil, o Planalto Central do Brasil é todo em cima de cristal, né? Ali aquela região de Alto Paraíso, lá também é muito mágico. O Brasil tem coisas muito mágicas, né? Muito fortes. Ainda a explorar, né? E então estava te contando isso porque as mandalas também foram vindo. São coisas que vão mostrando que nada acontece por acaso mesmo, que tudo tem a ver com tudo tem, né? Agora, tem uma coisa, eu tive uma vivência no passado, vou contar aqui pra vocês, que eu relatei no meu blog. Eu tive uma vivência no passado com o Santo Daime. E nessa vivência, eu via imagens maravilhosas se formando na minha frente. Foi aí que meu trabalho com mandalas pegou mais forças, por causa dessa vivência. Você teve uma... Eu tive, acho que abriu um canal, uma conexão, sei lá o que aconteceu. Mas A energia costuma trabalhar assim, né? Nós, infelizmente, estamos chegando já no final do nosso bloco. Eu queria que vocês, né, tivessem sempre atentos. A gente fala bastante dessa questão da intuição aqui, né? Aonde dar voz, dar sentido, dar expressão àquilo que você é. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações aos nossos web espectadores desta vivência, de como é que você teria para dizer para esse mundo novo que a gente está aí de energia. Eu acho o seguinte, eu acredito que todo mundo tem que ter um hobby criativo, uma habilidade criativa e exercitar a sua criatividade. Não dá para manifestar abundância na vida sem cultivar a criatividade. Então, nas minhas consultas astrológicas, a gente sempre vê isso. Qual habilidade? Todo mundo tem alguma habilidade, algum hobby. Deveria separar, assim, pelo menos 2 horinhas na semana para fazer. E isso vai se tornar, assim, a pessoa vai manifestar mais abundância na vida e se conectar. Eu acho que também a arte é um portal para a espiritualidade, para essa abertura de consciência. Para ser mais feliz, né? Para ser mais feliz, claro. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Bom, depois eu deixo então meu e-mail. Pode passar e a gente vai estar falando. Ele sempre nos acompanha. O endereço do blog. Pode falar. O e-mail é marcelodala@hotmail.com, Dala com 2 L's.
E o blog é marcelodala.blogspot.com. Acessem, vocês vão ver que coisas lindas vocês vão encontrar lá. Tchau, Obrigada. Tchau. E vocês fiquem conosco, que semana que vem tem mais. WNTZ, aqui no Mulheres que Fazem. Say